Liberdade Solidária é um canal de divulgação de estudos espíritas sobre a prática da liberdade de forma solidária, justa e consciente das responsabilidades decorrentes de seu exercício. Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita pelo canal Liberdade Solidária. Desejando que tenhamos no nosso programa a proteção de Deus e que Jesus possa entrar no lar de cada um que nos assiste, protegendo a quem está nos assistindo e também aos seus familiares. Hoje é dia 23 de maio de 2021 e vamos exibir um estudo sobre as leis de Deus para tentarmos mostrar que o entendimento mais adequado dessas leis faz com que nós compreendamos as consequências das escolhas que nós realizamos. O estudo foi realizado e será apresentado por mim e nós tentaremos mostrar a visão de personagens ilustres sobre as leis de Deus, como Pitágoras de Samos e também Isaac Newton. Vamos então conhecer as leis de Deus. Boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus se faça em nossos lares. A obra primeira da codificação dos Espíritos nos traz uma pergunta muito pertinente ao nosso tema, na questão de número 5, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual a dedução que nós podemos tirar de um sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, que é o sentimento da existência de Deus. E os Espíritos respondem de uma forma bastante interessante, quando ele em todos nós, é de que verdadeiramente Deus existe. E por Deus existir, é que nós trazemos no íntimo, instintivamente, essa crença. Ainda acrescento os Espíritos, importante consideração, quando eles nos dizem que também esse sentimento está calcada na consequência de um princípio que todos nós admitimos. Inclusive, admitimos quando falamos em ciência. É o princípio de que para todo efeito há uma causa. Isso é mais ou menos consenso em todos nós, acreditar que para que ocorra determinada coisa, é necessário que alguém ou alguma outra coisa tenha provocado. Então perguntam, na sequência, se isso não poderia ser fruto da educação, se esse sentimento não poderia ter sido inculcado em nós durante essa influência que muitas vezes os pais e os educadores exercem sobre a criança. E os Espíritos nos dizem que, se assim fosse, os selvagens não teriam esse sentimento. E esse sentimento de um Deus, de algo acima do próprio homem, é facilmente observável em qualquer povo, seja ele o mais primitivo, seja ele o mais adiantado. Então, se realmente esse sentimento da existência de Deus fosse oriundo de uma educação, ele não seria encontrado em todas as pessoas, mas somente nas pessoas que foram educadas com base nesse ensino, no ensino da existência de Deus. E num livro que chama-se Pai Nosso,
o Espírito Meimei nos traz uma interessante história pela psicografia do Chico, que ela chamou Existência de Deus. E lá ela nos conta a história de um velho árabe que era analfabeto, portanto não sabia ler e escrever, mas tinha uma devoção e uma fé muito grande. Sempre orava todas as noites com muito fervor e com muito carinho. Isso vinha a chamar a atenção de todos aqueles com quem ele convivia. E por uma ocasião, o chefe da caravana em que ele viajava pelo deserto tomou a atenção àquele procedimento e resolveu interpelá-lo, chamando então ele à sua tenda e lhe perguntando: ora, meu bom homem, por que tu oras com tanta fé, com tanta certeza? Como é que tu sabes que Deus existe quando nem mesmo tu sabes ler? O velho árabe analfabeto respondeu então ao chefe da caravana: Senhor, eu conheço a existência do nosso Pai Celestial pelos sinais dele. Então o chefe da caravana indagou: sinais? Como assim sinais? Vou lhe explicar, senhor, disse então o árabe. Quando o senhor recebe uma carta de alguém que está ausente, que o senhor não vê há algum tempo, como é que o senhor tem certeza que é esta ou aquela pessoa que está lhe escrevendo? Ele disse: ora, pela assinatura da carta, e também se eu tiver dúvida, dependendo da pessoa, se é uma pessoa que eu me correspondo regularmente, vou reconhecer pela letra. Ah, muito bem, disse o árabe. E quando o senhor recebe uma joia, quando aquela joia é valorada, porque se entende que o artesão que cunhou aquela joia é alguém muito perito e, portanto, o seu valor é muito maior. Como é que o senhor se informa quanto a quem fez aquela joia e quanto de fato ela custa? Respondeu prontamente o chefe da caravana. Ora, pela marca do ourives. Todo ourives coloca na sua joia a sua marca. E então é possível reconhecer quem foi que fez. Novamente, o árabe sorriu e acrescentou: e à noite, quando estamos dormindo na barraca e percebemos os passos de animais que vêm até o nosso acampamento à noite, como sabes depois se é um carneiro, um cavalo ou um boi que se aproximou de nós? O chefe da caravana respondeu: pelos rastros. No outro dia, eu vou ver os rastros que foram deixados na areia e sei exatamente qual o animal que aqui esteve. Ele então convidou o chefe da caravana para que saíssem da sua barraca e pediu para o chefe da caravana que ele olhasse para o céu e observasse lá a lua e diversas estrelas que brilhavam. E exclamou então para o chefe da caravana: Senhor, aqueles sinais que estão no céu, eles não foram feitos por homens. Quem fez aqueles sinais? Nesse momento, o chefe da caravana entendeu a lógica daquele homem, que analfabeto era muito sábio para reconhecer que alguém deveria ter colocado aquelas estrelas no céu. É exatamente a questão 4 do nosso livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Dizem exatamente os Espíritos através desse axioma: não há efeito sem causa. Esta lógica que nos faz acreditar que naquilo que percebemos temos que encontrar quem causou. Se encontramos, por exemplo, uma janela quebrada, nós imaginamos que talvez alguém tenha tirado uma pedra ou que uma chuva mais forte possa ter quebrado a vidraça, ou talvez que uma criança brincando próximo possa ter jogado uma bola naquela vidraça. Então nós imaginamos que para aquele efeito
deve existir uma causa. Se encontramos num lugar mais ermo determinada casa, imaginamos que alguém construiu aquela casa. Muito bem, diz os Espíritos. Procurai então coisas que não é obra do homem. E a vossa razão dirá que alguém deve ter criado. Lance os olhos sobre a criação de Deus. E aí você vai perceber que alguém tem que ter feito aquilo. E se aquilo tudo funciona de forma extremamente inteligente, é como se fosse um relógio. Nós encontramos um relógio que consegue nos mostrar diariamente, com precisão, as horas do dia. Nós imaginamos que quem fez aquele relógio deve ter sido uma pessoa muito inteligente. Quando nós olhamos o universo, percebemos a inteligência por trás de tudo aquilo que ocorre na natureza. E se olharmos a natureza mais a miúde, o funcionamento do mundo animal, o funcionamento do mundo vegetal, nós começamos a perceber que o efeito que deu muito inteligente só pode revelar uma causa também muito inteligente. E se o homem não consegue replicar a criação de Deus, é porque essa inteligência está acima da nossa inteligência. Duvidar que Deus não existe, diz os Espíritos, é admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Mas, de fato, é difícil para nós entendermos Deus. E para nós visualizarmos o quanto é difícil entender Deus, Richard Simonetti nos conta uma história no livro Para Viver a Grande Mensagem, em que ele faz uma alusão a Santo Agostinho, aquele que foi pai da igreja, ainda é pai da igreja católica, que foi um homem que viveu aproximadamente 400 anos depois de Cristo e nos trouxe uma importante contribuição na tentativa de criar uma narrativa dos ensinos de Jesus e, posteriormente, sabemos todos nós, também veio a colaborar com Kardec, ditando várias mensagens na codificação espírita. Então é esse Santo Agostinho que Richard Simonetti conta que quando estava encarnado e depois de convertido, porque no início da sua vida, até os 29 anos, ele não era uma pessoa convertida a Cristo, mas depois da sua conversão e tendo ele avançado nos seus estudos, ele estava muito empenhado em compreender Deus, a natureza íntima de Deus. E por isso se entregava a largas horas de estudo e a longas meditação. Mas claro que não chegava a um resultado satisfatório. E as suas preocupações vinham cada vez aumentando, porque ele não conseguia entender Deus. Um certo dia, então, para aliviar os pensamentos, foi fazer uma caminhada na praia. E enquanto caminhava, viu um menino nas proximidades do mar. E esse menino, um pouco adiante das águas do mar, já na areia, cavava com uma pequena colher um buraco. E ele se aproximou da criança e viu que a criança tentava tirar com aquela pequena concha a água que havia naquele buraco. Perguntou então: "Que faz você, meu filho?" E ele disse: "Estou secando esse buraco." Santo Agostinho começou a rir. Disse: "Nunca o conseguirá. Quanto mais você tirar a água, mais vai surgir água. Não está vendo esse enorme mar na sua frente? Quando você tira a água, o mar recoloca, filtrando-se pela areia, novamente e enche o buraco. O mar é muito grande para que você consiga secar o mar inteiro, e a sua concha é muito pequena." Foi nesse instante que, com surpresa, ele observou que o menino se transformava num anjo. E esse anjo então lhe disse: "O mesmo acontece em relação à tua pretensão de entender Deus. Quanto maior as tuas divagações, quanto mais extensos os teus estudos,
maiores as tuas perplexidades, porque Deus é muito grande e a tua cabeça muito pequena. E se Santo Agostinho tinha cabeça pequena para entender Deus, quiçá nós, que ainda estamos distante desse espírito amigo, que tem sido para nós todos um mentor do nosso comportamento. Deus é alguma coisa que nós só conseguiremos entender um pouco mais quando estivermos mais à altura de compreender o que são os seus desígnios. E para isso nos falta muita marcha. Moisés, que viveu aproximadamente 1800, 2000 anos antes de Cristo, foi um profeta que veio revelar um pouco de Deus e suas leis. Porque em determinadas épocas, grandes mestres reencarnam em vários pontos do globo, trazendo essa mensagem de Deus a nós, seres humanos. Cada um em uma roupagem, cada um com um modelo de se fazer entender, cada um com as suas explicações, que mais fácil se tornam para aqueles que ouvem poder entender. Eles vão nos ajudando a formar uma ideia de quem é Deus. E Moisés, que é um dos profetas mais importantes do judaísmo, do cristianismo e também do islamismo, nos trouxe importante entendimento sobre as leis de Deus. Vale lembrar que hoje judaísmo, cristianismo e islamismo corresponde a mais ou menos a metade da população encarnada de pessoas convertidas a essas três religiões. São aproximadamente 4 bilhões de pessoas que seguem essas três denominações religiosas. Segundo a tradição conta, Moisés libertou o povo judeu da escravidão que vivia no Egito. E essa data passou a ser comemorada como a Páscoa judaica. Depois dessa libertação, Moisés guiou esse povo através do deserto por 40 anos, acreditando que chegaria, como chegou, a uma terra prometida, onde eles então passariam a viver. E ainda segundo a Bíblia, Moisés recebeu no alto do monte, o Monte Sinai, tábuas ou pedras, onde lá estavam escrita a lei de Deus. E essa lei de Deus, ela foi trazida até nós como os 10 mandamentos. O que dizem rapidamente os 10 mandamentos que nos foram ensinados por Moisés? Os 10 mandamentos proíbem nós adorarmos outros deuses além do Deus único. Manda honrar os pais e as mães. Manda guardar tempo para as coisas da vida espiritual. Proíbe a idolatria, a blasfêmia, o assassinato, o adultério, o roubo, a desonestidade e a cobiça. Kardec, quando da sua codificação do Espiritismo, também trouxe-nos uma versão mais moderna das 10 leis de Deus e escreveu na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que aborda as leis morais, que nada mais são do que a lei divina ou a lei natural, a lei de Deus. E quais são as leis propostas na codificação de Allan Kardec? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a última, lei de justiça, de amor e de caridade. Todas elas são expostas, cada uma em um capítulo, desde o capítulo 2 ao capítulo 11 dessa parte 3ª do Livro dos Espíritos. Mas, ainda antes de Cristo, o século VI foi extremamente farto de grandes mestres que nos trouxeram conhecimentos a respeito de Deus. Na China, por exemplo, veio Lao Tse,
na Índia, às margens do rio Ganges. Lá ensinava Shakyamuni, que é considerado o último Buda. Na Itália, nós temos Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, que organizou a religião, introduziu os deuses sabinos e foi o início de uma crença mais religiosa para os romanos e criou o calendário sagrado. E na Grécia, especialmente, temos Pitágoras de Samos. Pitágoras usava este nome de Samos porque Samos é a ilha grega do Mar Egeu, na Grécia, onde ele nasceu. E Pitágoras revelava, desde a primeira idade, um espírito indócil, inquiridor, questionava tudo e tinha uma incansável sede de saber. Viajou muito, percorreu todo o mundo antigo, foi ao Egito, aos mais distantes confins da Ásia e na África, passando, obviamente, pela Babilônia. Para ele, tudo interessava. Política, costumes, religião, visão esotérica, os aspectos espirituais, a filosofia. E assim, viajando, ele adquiriu toda a sabedoria da antiga magia do Oriente. Ele compreendeu e participou, inclusive, de reuniões secretas de iniciação egípcia, porque os egípcios, os seus iniciados, tinham contato com todas as revelações que esse povo sabia. Mas, para o povo comum, esses conhecimentos não eram repassados. E depois, junto ao povo judeu, ele recebeu a tradição dos textos bíblicos. Vejam que nós estamos falando de 600 anos antes de Cristo, porque Pitágoras nasceu 580 anos antes de Cristo e viveu aproximadamente 80 anos. Quando ele visitou o Egito, ele ficou impressionado com as pirâmides que já tinham sido construídas aproximadamente 1000 a 1000 e poucos anos antes da sua ida até o Egito. E lá, através dos seus estudos matemáticos, ele desenvolveu um teorema que a maioria de nós aprendeu na escola, o Teorema de Pitágoras, que é aquele ensinamento, aquela lei que nos diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, quando nós temos um triângulo cujo pelo menos um dos ângulos é reto. Recebeu ainda muita influência científica e filosófica de filósofos gregos como Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Com 18 anos de idade, Pitágoras já conhecia e dominava muitos conhecimentos, tanto de matemática quanto de filosofia. E ainda a ele, muitos atribuem o desenvolvimento da tábua de multiplicação, o sistema decimal, que é aqueles numerozinhos que a gente tem depois da vírgula de um número, e as proporções aritméticas. Muito bem. Pitágoras, então, que era esse homem notável de 6 séculos antes de Cristo, já fazia afirmações que depois da vinda do Cristo demoraram-se muitos anos para que viesse novamente nós a aceitarmos esses conhecimentos. Como, por exemplo, ele já afirmava que a Terra era esférica e também alegava que a Terra estava suspenso no espaço, o que era uma ideia desconhecida na época e uma ideia que ficaria praticamente 2000 anos sem ser cogitada novamente. Ele encontrou no universo, através da matemática, uma certa harmonia e observava que as estrelas, assim como a Terra, giravam ao redor do Sol. Outro conhecimento que ficará esquecido por quase 2000 anos. Além disso, esse matemático, astrônomo e filósofo, fez algumas afirmações interessantes. Por exemplo, ele dizia: a evolução é a lei da vida. Já nos falando que tudo precisa evoluir. Dizia também: o número é a lei do universo. E dizia também:
A unidade é a lei de Deus. Vejam que revelações fantásticas. Revelações que nós só vamos consolidar agora com o Espiritismo, através da lei do progresso, através do conhecimento da harmonia do universo, através do entendimento que o universo é o pensamento de Deus, é que nós vamos consolidar esse conhecimento que tem 2.600 anos. Ele fazia uma outra afirmação muito importante. Ele dizia que a melhor maneira de o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Interessante que essas palavras, quase da mesma forma, são ditas por Santo Agostinho na Codificação, quando ele diz que a obrigação dos pais é aproximar os filhos de Deus. Então, é aperfeiçoá-los nas palavras de Pitágoras. A filosofia de Pitágoras, que ele construiu depois que voltou das suas viagens para a Grécia, ela se fundamenta em dois princípios fundamentais. Um, ele acredita piamente na imortalidade da alma. Ou seja, já naquela época, ele então nos afirmava que existe vida após a morte. E também acreditava que as relações numéricas eram as responsáveis pela harmonia do universo. Porque ele encontrava nessa harmonia uma perfeição matemática. E é interessante esse raciocínio desse homem, que viveu há tantos anos, que quando nós lemos os versos de ouro, que na verdade é um texto de Hierópolis de Alexandria, que recebendo o conhecimento que Pitágoras tinha, passou esse conhecimento para o papel com este nome, verso de ouro, e depois nós teremos então uma versão que foi traduzida para o inglês em 1707, e esses versos de ouro ainda são adotados por aquelas pessoas que se consideram nos dias de hoje discípulos de Pitágoras. Nós vemos que desses versos de ouro se revelam conhecimentos muito interessantes que nós temos hoje, passado todos esses anos. Então, por exemplo, num verso ele diz: não faz junto com os outros, nem sozinho, que te dá vergonha. Olha que convicção moral. Também ele nos recomenda: ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as tuas ações do dia. Pergunta: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Se nós visitarmos a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos fala sobre esse conhecimento, essa norma que foi inscrita na porta do templo de Delfos, na própria Grécia, que é o conhece-te a ti mesmo, nós vamos ouvir o conselho de Santo Agostinho para nós fazermos a mesma coisa. Visitar a nossa consciência diariamente para vermos o que podemos ter feito de errado. Então, Santo Agostinho aqui está bebendo na mesma fonte, que é também essa fonte que Pitágoras oferece na Grécia na sua época. Mais um verso deles, ele diz: perceberá que os homens lançam sobre si, mesmo sobre suas próprias desgraças, voluntariamente e por sua livre escolha. Então, o que ele está nos dizendo? Que quem provoca as nossas próprias desgraças, voluntariamente e por nossa livre escolha, somos nós mesmos. Não é ninguém que joga desgraça sobre nós. São escolhas voluntárias que nós fizemos. E por isso que as desgraças vêm para a nossa vida, dando um entendimento dessa justiça divina 2.600 anos atrás. Essa justiça que hoje nós ainda temos tanta dificuldade para entender. Nós trazendo aqui essa lei de justiça, que é uma das leis de Deus, com muita clareza e há muito tempo atrás. E ainda outro verso ele diz: porém, tu não deves ter medo, porque os homens pertencem a uma raça de Deus, e ao curar a tua alma,
a libertarás de todos esses males e sofrimentos. Assim, quando abandonares teu corpo físico e te levares no éter, serás imortal e divino. Terás a plenitude e não mais morrerás. Vejam que todas as afirmações desse filósofo, ele não era um religioso. Ele era um cientista, poderíamos dizer, da época, um matemático, um filósofo, que é a mãe de todas as ciências. E 600 anos de Cristo, ele já nos revela todo o ensinamento que depois Cristo virá para consumar e nos explicar de novo através das suas parábolas. Mas evidentemente que nós temos muita dificuldade de entender essa justiça que Pitágoras de Samos nos traz, de entender como essa justiça de Deus se faz sobre nós, como é que Deus se revela pela sua justiça, já que a sua sabedoria exige que ele seja extremamente bom e justo. E Neio Lúcio, num livro que chama-se Alvorada Cristã, ele conta no capítulo 8 a história do juiz reto. E nesse livro, então, diz ele que existia um tribunal famoso cujo juiz era Eliaquim ben Jaté. Era um juiz respeitável e sábio, extremamente admirado pelo povo, pelas suas justas sentenças, pela sua ponderação, pela sua sabedoria ao decidir sobre cada fato que lhe era levado ao conhecimento. E nesse dia compareceu ao seu tribunal um negociante de nome Jonatã ben Cafar. E esse negociante arrastava até o tribunal um miserável mendigo que se chamava Zorobabel. E então, fazendo-se ouvido pelo juiz, ele passou a dizer: esse homem me logrou, me impingiu um logro de vastas proporções. Veja, juiz, ele me vendeu um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro. Me disse ele que esse colar valia 5.000 peças de ouro. Evidentemente, eu comprei a joia, acreditando que tinha feito um excelente negócio. Mas no final, acabei descobrindo que, sendo as pérolas falsas, o preço da joia é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente com esse enganador, mas esse vagabundo já gastou todo o rico dinheiro. E agora, então, eu compareço ao tribunal exigindo que ele seja punido da forma mais severa. É um ladrão reles e condenado. O magistrado, que deveria se pronunciar com a Justiça Suprema, recomendou que o acusado, Zorobabel, fizesse então a sua defesa. E Zorobabel então disse ao juiz: grande juiz, eu reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem a sociedade. Entretanto, peço que compreenda que eu tenho 2 filhos, os 2 estão de cama, doentes, e eu passo o dia procurando um trabalho digno, mas me recusam, ora porque eu sou muito velho, ora porque a minha aparência é muito miserável. Realmente, eu enganei este que me acusa, e sou sim um criminoso. Mas eu prometo que, se o senhor me permitir, assim que eu puder, eu irei lhe pagar tudo que devo. O juiz meditou. Era necessário uma justa sentença. E então, após examinar todos os fatos que lhe eram trazidos ao seu conhecimento, disse para todos a sua sentença. Determino que para Zorobabel, o mendigo, sejam dadas 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que ele aprenda a sofrer honestamente, sem assaltar a bolsa dos seus semelhantes. Já para Jonathan, o mercador,
eu determino que sejam dadas 20 bastonadas na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou revoltado. Como assim? Eu sou a vítima. Eu sou a vítima de um ladrão. Por que eu deveria pagar alguma coisa? Eu não cometi falta nenhuma. Isso é uma injustiça. É uma injustiça, senhor. O magistrado, então, perdendo a sua paciência, bateu forte com o martelo sobre a mesa, como os juízes usavam à época, chamando a atenção de todos que já faziam alarido e esclareceu em voz alta. Jonathan Ben Cafar. A justiça verdadeira não reside na terra, que só olha as aparências. Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz, furtou-te 5 peças de ouro, desejando socorrer a seus filhos, que estão doentes. Porém, tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue. Quis você se apoderar de uma peça que seria de propriedade dele e teria o valor de 5.000 peças de ouro a um preço irrisório de 5, se aproveitando da situação. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero que rouba um pão para matar a fome dos seus filhos? Ou um homem que já é abastado, atendido pela bondade de Deus, que possui a fortuna e a habilidade de fazer mais fortuna ainda, mas que não se contenta com pão, quer a padaria inteira, que abusa calculadamente dos indigentes, dos sofredores, dos pobres e daqueles que sofrem. Quem furta por necessidade pode ser um louco. Mas e aquele que acumula riqueza indefinidamente? Aquele que não movimenta sua riqueza no trabalho construtivo ou na prática do bem? Que olha com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres à sua volta? Para os olhos do mundo, muitos poderão considerá-lo inteligente, sagaz, porque muitas pessoas estão adormecidas no egoísmo, na ambição desmedida, mas, na verdade, para Deus, é um malfeitor. E Deus, no último, sempre julgará todos nós no momento oportuno. E foi então que, sobre a vigilância de guardas robustos, Zorobabel foi penitenciado a tomar as 5 bastonadas numa sala fechada, e Jonathan foi conduzido à praça pública, onde apanhou 20 bastonadas, de modo a servir de exemplo a todos os outros, para que nunca mais explorasse sem escrúpulos a miséria, a pobreza e o sofrimento alheio. Essa é mais ou menos a visão de uma justiça como Deus a faz. Uma justiça que não olha só as aparências, mas que examina a situação que cada um de nós se envolve nos seus delitos. Ainda falando sobre grandes mestres que reencarnam sobre a Terra para nos trazer o conhecimento de quem seja Deus, gostaria de falar também de Isaac Newton, que foi um cientista inglês, físico, matemático, astrônomo também, filósofo. Foi o homem que, na verdade, reconheceu e registrou a gravidade, uma das leis do nosso universo. E esse homem foi o primeiro que compreendeu, de uma forma melhor, na idade jamais aos nossos tempos, que a Lua estava suspensa no céu e que ela só não caía de volta no solo da Terra porque ela funciona como uma bola de canhão que foi disparada com alta velocidade e, embora ela caia, o movimento da Terra, devido à sua curvatura, provoca com que ela se afaste. Então, ao mesmo tempo que ela cai, a curvatura da Terra se afasta dela. E foi o primeiro
a nos mostrar que os movimentos dos objetos celestes, dos corpos celestes, são governados por um mesmo conjunto de leis naturais, que são as leis de Deus. São as mesmas leis da ciência e as mesmas leis que determinam a nossa vida moral. Então, Newton, ele observou com muita propriedade essa harmonia que rege toda a criação divina, especialmente nos explicando a lei da gravidade e também a lei da inércia, que determina e que diz que todo corpo que esteja em repouso ou em movimento não tem o seu movimento ou repouso alterado por uma força externa facilmente. Então, se um corpo está em movimento, tende a manter esse movimento. Se um corpo está parado, tende-se a manter parado. Mas é especialmente a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que nos interessa melhor discutir aqui nesse momento. Porque essa lei de Newton diz que para toda ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação com a mesma intensidade da força de ação, na mesma direção, mas com o sentido oposto. É o que nós muitas vezes traduzimos por o que se faz, se paga. Ou o que vai, volta. Ou, se nós fizemos alguma coisa de ruim para alguém, essa coisa acaba batendo na nossa porta. Vejam que esse conhecimento, que é naturalmente um conhecimento científico, porque Newton é um dos pais de toda a ciência moderna, fecha muito com os ensinamentos que Jesus nos deu a despeito da vida material. Desculpa, da vida moral. Quando ele lá nos disse, e Mateus registrou no capítulo 16 do seu Evangelho, que a cada um é dado segundo as suas obras. É muito semelhante o axioma criado por Newton e ensinado por Jesus. Se nós fizemos coisas boas, nós recebemos coisas boas. Se fizemos coisas más, nós receberemos coisas más. Se passamos o dia pensando em coisas ruins, com facilidade ficamos doentes, debilitados. E também é o mesmo axioma que está explícito na questão do Livro dos Espíritos já comentado, não há efeito sem causa. Então há uma similaridade, por quê? Porque nós estamos tratando da lei natural, que movimenta o nosso mundo, mas também que é a lei que se faz presente na nossa vida moral. Então vejam bem, se nós estivéssemos numa noite de inverno, de céu transparente, né, sem nenhuma iluminação artificial no meio do campo, e nós saíssemos para dar uma olhada, nós olharíamos para o céu e veríamos muitas estrelas e diríamos, nossa, eu vejo milhões de estrelas. Na verdade, nós estaríamos enganados, porque as estrelas visíveis no céu são aproximadamente 5.000 estrelas. E aqui, quando nós falamos em estrelas, por terem elas luminosidade própria, nós estamos falando de estrelas como o Sol é uma estrela. A Terra não é uma estrela porque ela não tem luminosidade própria. Então, quando nós falamos de estrela, nós estamos falando de sóis. Mas como nós só temos condição de olhar para o lado do nosso planeta que nós estamos, nós, na verdade, estaríamos vendo aproximadamente 2.500 estrelas no céu. Mas quem sabe nós tivéssemos a oportunidade de usar o telescópio do Observatório Astronômico de Monte Palomar, que é em San Diego, na Califórnia. Aí nós poderíamos ver 300 milhões de estrelas. E vejam que esse nosso sistema que nós vivemos, que é o sistema solar, constituído de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol, e cujos astros principais são os 8 planetas, não está sozinho no universo. O nosso sistema solar, ele gira, na verdade, em torno de uma estrela que chama-se Alcione, que é uma estrela central da constelação de Pleiades. Nessa constelação, o nosso Sol é a 8ª estrela da constelação, em grandeza. E o nosso Sol leva 26.000 anos para completar uma órbita em torno da estrela de Alcione. Alcione tem em sua volta um gigantesco anel chamado Centurião de Fóton. Nesses 26.000 anos que o Sol faz a sua trajetória em volta
de Alcione, ele penetra nos 26 mil anos 2 vezes nesse centurião, ficando mais próximo de Alcione. E fica dentro do centurião por 2.000 anos. É a era que nós estamos iniciando agora. Nós estamos entrando nesse anel de fótons dessa estrela e ficaremos ali por 2.000 anos. Mas a constelação da Pleiade pertence a uma galáxia que nós também pertencemos, a Terra, que se chama Via Láctea. E todos os objetos da Via Láctea orbitam em volta de um centro de massa comum que nós chamamos centro galáctico. Então, com poucas exceções, todos os objetos que se consegue ver a olho nu pertencem a essa galáxia. E dentro desse centro galáctico existe de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas, que são sóis, novamente. E cada uma dessas estrelas tem os seus próprios planetas. Ao redor dessa galáxia nossa, que é então a Via Láctea, nós temos outras galáxias, das quais se destacam o grupo local, que é um aglomerado de galáxias próximos à Via Láctea, e da qual a Via Láctea é o seu maior componente. Esse grupo local é composto de 54 galáxias, além da Via Láctea, ou considerado já a Via Láctea. Sendo que a maioria delas são galáxias que nós chamamos galáxias anãs, menores que a nossa. E o centro gravitacional do grupo local está localizado entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, que são as duas maiores. Mas ainda há uma terceira bastante grande, que é a galáxia do Triângulo. Então essas 54 galáxias também estão gravitando em redor de algum centro de atração comum. E toda essa criação, toda essa harmonia nos revela Deus e a sua sabedoria. É a questão 8 do Livro dos Espíritos. A harmonia existente no mecanismo do universo evidencia combinações e desígnios determinados e por isso revela um poder inteligente. É evidente que nós não temos condições de ainda entender Deus e suas leis. A questão 604 do Livro dos Espíritos nos dá uma ideia do que é a lei natural ou a lei de Deus. Nos diz que é a única lei que nos traz felicidade. E nos diz que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ou seja, ela sempre será aplicada da mesma forma, porque ela não se modifica. Ela não vai se flexibilizar. Nós é que temos que aprender a viver de acordo com o que essa lei nos proporciona de bom. E se ela sofresse alterações, então ela ficaria à mercê de cometer em algum momento a injustiça. E Deus é a soberana justiça. Mas a felicidade que nós temos é que dentro dessas leis também está o ensinamento que Jesus nos disse. Quando ele nos disse que o homem é semelhante a um devedor que deve para um credor uma soma muito grande. Mas esse credor, que é a lei de Deus, ela diz assim para nós: se hoje me pagares a 100ª parte do teu débito, eu te dou a quitação do restante da dívida e ficarás livre. Então, nós temos a possibilidade de, fazendo pequenos esforços, conseguirmos estar de acordo com a lei de Deus. Para finalizar, nós trazemos a questão 738 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos explicam por que nós ainda não entendemos Deus e por que nós não entendemos as suas leis. Dizem os Espíritos que durante a nossa vida aqui na Terra, para nós tudo se refere ao corpo. Entretanto, quando nós morremos e vamos para a vida espiritual, nós vemos que a vida do corpo é uma coisa muito pequena. Que um século, aqui no nosso mundo, 100 anos, na eternidade é simplesmente um relâmpago. Um pequeno lapso de tempo. Logo, os nossos sofrimentos de alguns dias ou alguns meses, olhado pela eternidade, não são importantes. Representam apenas um ensino que nos servirá no futuro. Porque o espírito, ele preexiste e sobrevive à morte do corpo físico. O corpo, diz os espíritos, são meros disfarces que nos fazem,
que nós usamos durante a nossa vida aqui sobre a Terra. E dizem ele, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo que se vê é semelhante a de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Então, quando nós ficamos bastante preocupados em sermos desamparados pela justiça de Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, nós devemos entender que é porque nós estamos preocupados do que acontecerá com o nosso uniforme, que é esse corpo físico que nós estamos nos utilizando. Deus não se preocupa com o uniforme. Deus se preocupa com o soldado. E o soldado é a nossa essência. É nós em espírito. Então, tenhamos a fé e a confiança de que estamos sempre sob a proteção divina. Que Deus nos abençoe. O programa Vinha Espírita é transmitido nesse canal sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de nossa programação, não esqueça de deixar o seu like. E, se desejar, faça seus comentários sobre essa programação. Quando tantas vozes se levantam para reclamar por liberdade, o canal Liberdade Solidária quer discutir a prática da liberdade ensinada por nosso Mestre Jesus, e nos recomenda examinar quais são as consequências de nossas escolhas e atos na vida do próximo.